na aula de hoje. Então, na aula passada a gente viu a definição, quer dizer, a definição era que uma superfície mínima se a curvatura média dela era zero. Essa era a definição, e vimos também que elas se caracterizavam variacionalmente como sendo aquelas superfícies que são pontos críticos do funcional área para qualquer variação. Então, a gente tinha provado também que isso era equivalente a dizer que a derivada da função área em t igual a 0 a 0 para toda variação a ST de S que deixa o bordo fixo. Que deixa bordo de S fixo. Isso a gente também concluiu na aula passada. Muito bem. As superfícies mínimas têm uma série de propriedades especiais. De fato, elas são objetos muito especiais, muito interessantes. Uma delas vem de você fazer uma análise do que acontece com a aplicação normal de Gauss. Se a gente olhar, então, para... Digamos que essa seja uma superfície mínima. Então, a gente sabe que, como a curvatura média é zero, a gente sabe que as curvaturas principais vão ter sinais opostos, né? São iguais em valor absoluto e vêm com sinais opostos. Então, se você toma uma base ortonormal de direções principais, digamos que o E1 e o E2 sejam direções principais, então a gente sabe que a menos a derivada de n vai ser o K1 é 1, e menos a derivada de n vai ser, desculpe, aqui aplicada ao E1, né? E aqui aplicada ao E2, isso é K2 E2. Mas observem que eles têm valores, têm o mesmo valor absoluto. Então, isso significa que, se eu olhar para... Então, isso implica que vale as seguintes propriedades. Por exemplo, se eu olhar para menos, vamos dizer, derivada de n, é 1 interno, derivada de n é 2, certo? Bom, isso aqui vai ser, então, a menos K1 menos K2 é 1 é 2, isso aqui é 0, as direções principais formam um conjunto ortonormal. Então, esses dois vetores são ortogonais. Por outro lado, a gente sabe também que, se eu olhar para a norma desse vetor, do dn aplicado ao E1, isso aqui vai ser, vamos só olhar a fórmula, isso aqui é menos K1 vezes E1, isso aqui é menos K1 vezes E1, então isso aqui dá o K1 ao quadrado E1, que é igual ao K1 ao quadrado. E, analogamente, se eu olhar para a norma do dn de E2, isso aqui também vai ser K2 ao quadrado, mas o ponto é que, se a superfície é mínima, esses dois números são iguais. Certo? Ou seja, o dn de E1 e o dn de E2 possuem o mesmo comprimento e são ortogonais. Então, o que significa isso? Qual o termo que se usa para transformações lineares que têm essa propriedade, né? Você fixa uma base ortonormal do espaço, as imagens vão ter a propriedade de que formam um conjunto ortogonal, que são perpendiculares 2 a 2, e os comprimentos são todos iguais. Então, isso se chama de transformação linear conforme, né? Ou seja, transformação linear que preserva ângulo. Como o E1 e o E2 formam uma base do espaço, essas três propriedades aqui me dizem que o dn
aplicado a V, interno dN aplicado a W, que isso aqui tem que ser igual a esse K1 ao quadrado, por exemplo, VW, quaisquer que sejam o V e o W tangentes a S. Concordam com isso? Certo? A gente acabou de checar essa fórmula numa base, né? Ou seja, isso me diz que em cada ponto P da superfície, a derivada normal, se a superfície é mínima, preserva ângulos. Como transformação linear do tangente de S no tangente de S, isso aqui é conforme para todo P. Onde conforme significa que a transformação linear preserva ângulos. Ou seja, é um pouco menos do que ser isometria. A isometria é se a transformação linear preserva o produto escalar. Ela é conforme quando ela preserva o produto escalar módulo uma constante. Um fator de proporcionalidade. Então, isso é uma propriedade de superfícies mínimas. Tá? Se S é mínima, então a derivada da aplicação normal de Gauss é conforme em cada ponto e a aplicações que têm essa propriedade, a gente dá o nome de conforme, ou seja, uma definição aqui, você diz que uma aplicação F diferenciável entre duas superfícies, você diz que ela é conforme se a derivada for conforme em todo ponto. Essa definição. É conforme para todo P em S. Claro que para que isso faça sentido, a gente tem que colocar um produto escalar em cada plano tangente, mas esse é o caso, por exemplo, se as superfícies estão contidas no R3. Não? A gente tem a primeira forma fundamental em cada uma delas. Tá certo? Bom, aqui sempre há uma... Às vezes você gostaria de acrescentar a condição de que a derivada de f não seja zero, né, porque pode acontecer desse número ser zero, mas aí depende do contexto. Certo? Se você quer que ela realmente preserve ângulos, você gostaria que ela fosse diferente de zero, né? Certo? Muito bem. Bom, se uma F entre duas superfícies é conforme, isso geometricamente diz que se você tem duas curvas alfa e beta que se intersectam num ponto P, então as imagens das curvas que se intersectam no F de P vão se intersectar com o mesmo ângulo. Certo? Então, se você olha para as tangentes aqui, isso faz um ângulo alfa, esse é o mesmo ângulo aqui. Então, porque é o ângulo medido pelo vetor velocidade, que vai ser mandado aqui pela derivada de f. Então, f conforme ela preserva o ângulo entre curvas. Certo? Então, uma superfície mínima tem a propriedade que a aplicação normal de Gauss é conforme. Ou seja, isso significa que, de alguma forma, pelo menos sugere, né, de que deveria ter algo por trás disso. Ou seja, isso aparentemente é uma surpresa, né? Então, vamos tentar explicar um pouco melhor essa relação com coisas conformes e até com análise complexa, porque vocês devem ter aprendido em análise complexa que uma função holomorfa, né, digamos, de C em C, né, de um aberto de C em C, é a mesma coisa, essencialmente, que uma aplicação conforme
que preserva a orientação. Do R2 no R2. Certo? Então, em dimensão 2, a, digamos, geometria conforme se confunde, né, com a geometria, digamos, complexa, ou análise complexa do mundo das funções holomorfas. Então, você pode começar a suspeitar que deve haver alguma relação entre superfícies mínimas e funções holomorfas, por causa dessa propriedade. Bom, a chave para entender essa relação é o seguinte resultado, né? Primeiro, deixa eu dar uma definição. Você diz que uma parametrização é isotérmica. Uma parametrização X de um aberto do R2 numa superfície regular do R3 é dita isotérmica se ela é uma aplicação conforme. Onde aqui eu estou olhando para o produto escalar euclidiano, que vem do R2, e aqui o produto escalar induzido pelo R3, que é a primeira forma fundamental. Então, ela é isotérmica se é conforme. Isto é, bom, nesse caso aqui a gente pode dar uma relação de identidades como a que eu escrevi aqui. Ela vai ser isotérmica só se é conforme, ou seja, como o E1 e o E2, aqui, como os vetores canônicos, né, o 1, 0 e o 0, 1, formam um conjunto ortogonal no R2, quando eu olhar para a imagem desses vetores pela derivada de x, isso vai me dar exatamente o XU e o XV. Ser conforme significa que esses vetores vão ter que ser ortogonais e vão ter que ter o mesmo comprimento. Certo? Então, isso aqui vai ser equivalente a dizer que a norma do XU é igual à norma do XV e o produto escalar do XU pelo XV dá zero. Certo? Ou seja, o E tem que ser igual ao G e o F tem que ser igual a zero, com letras maiúsculas. Então, isso é uma parametrização isotérmica. Isso significa que as curvas, quer dizer, que o ângulo é preservado pela parametrização. Bom, aí existe um teorema que a gente não vai provar aqui no curso. Precisa um pouco de análise para provar esse teorema, mas a gente vai usar, que diz que, o teorema que foi provado inicialmente pelo Gauss, no caso das superfícies analíticas, mas vale para superfícies diferenciáveis também, é de que sempre existem parametrizações isotérmicas. Sempre existem coordenadas isotérmicas. Certo? O seu teorema diz que, digamos que seja S uma superfície regular do R3, P um ponto de S, então existe uma vizinhança V de P, né? P pertencente a V e uma parametrização isotérmica. Aqui, para ser mais direto, eu vou pegar a vizinhança já na superfície. E uma parametrização isotérmica X, que vai de um aberto do R2 em W. O X de U, que é W. Certo? Ou seja, basicamente o que o teorema diz é que, dada qualquer superfície regular,
e dado escolhido qualquer ponto, em torno desse ponto sempre é possível escolher coordenadas isotérmicas. Isso aqui é o U, isso aqui é o W. Esses sistemas de coordenadas sempre existem em torno de qualquer ponto. Certo? Pode ser que seja uma vizinhança pequenininha, mas essa vizinhança sempre existe. Alguma dúvida até aqui? Bom, isso aqui é um teorema bem... Só fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, não é necessário que a superfície esteja contida em R3. É suficiente que ela tenha uma métrica riemanniana, que é um produto escalar em cada plano tangente, variando diferenciavelmente. E aí o mesmo teorema vale. Certo? É um teorema puramente local, então você só precisa mesmo da primeira forma fundamental. Esse é o primeiro comentário. E o segundo comentário é que isso é muito específico de dimensão 2. Se você considera já uma superfície de dimensão 3, esse teorema não é verdade mais. Digamos, observação. Não é verdade para, digamos, uma S3 contida em R4, por exemplo. Certo? Nem sempre, se a sua superfície tiver dimensão maior ou igual a 3, nem sempre esses sistemas de coordenadas que preservam o ângulo vão existir. Tá? Isso é uma condição mais ou menos forte, porque ela diz que, do ponto de vista conforme, né, qualquer pedaço de superfície é equivalente a um pedaço do plano. Isso não é verdade mais em dimensão alta. Ok, um corolário desse resultado é que duas superfícies regulares do R3, então, são sempre localmente conformes. Né? Quer dizer, o corolário é que se eu tenho duas superfícies, S e S barra, superfícies regulares, às vezes eu vou esquecer o regular, tá? Mas está implícito. Se eu escolho um ponto qualquer em S, um ponto qualquer em S barra, então o corolário do teorema diz que existem vizinhanças, digamos, W em S, W barra em S barra, o W passando pelo P, W barra passando pelo P barra, e um difeomorfismo conforme de V em W. Difeomorfismo conforme. Certo? Ou seja, localmente, qualquer superfície é conforme a qualquer outra. Isso porque você pode colocar, isso aqui está o ponto P em S, aqui está o P barra em S barra. Bom, você quer construir esse difeomorfismo, o que você faz é pega um sistema de coordenadas isotérmicas em torno do ponto P, né? Você sempre pode supor que esse sistema de coordenadas passa pela origem, tá certo? Que é a origem que é mandada em P, por exemplo. Então você pode pegar um sistema de coordenadas, digamos, num outro aberto aqui, talvez, que vai em P barra. Então aqui o X e o X barra são isotérmicos. E aí, nessa interseção... e aqui eu esqueci de dizer que o diff conforme vai levar o P no P barra. Né? Aí um diff conforme com F de P igual a P barra. Porque aí basta você tomar o difeomorfismo que pega a inversa de X e compõe com a X barra. Né? Então a F aqui seria inversa de X composta com X barra.
certo? Muito bem. Dito de outra forma, no caso de superfícies, ou seja, superfícies de dimensão 2, não existem, e digamos que a gente está interessado em geometria conforme, então está dizendo que não existem invariantes conformes. O que eu chamei de invariante aqui, numa das primeiras aulas, né? Invariante era algum objeto que podia distinguir, né, por exemplo, a curvatura, quando que uma superfície era diferente da outra, ou quando que uma superfície não vinha de um movimento rígido da outra. Por exemplo, a curvatura faz esse papel. Bom, se você trabalha com geometria conforme, isso basicamente diz que não tem nenhum invariante, porque qualquer coisa é conforme a qualquer outra coisa, certo? Muito bem. Então a pergunta agora é: o que acontece se eu me restringir a classe de superfícies mínimas e usar uma dessas parametrizações isotérmicas? Ok? Então vamos supor agora que suponhamos que a superfície é mínima e que eu tenho uma parametrização isotérmica de S. X de um aberto do R2 é uma parametrização isotérmica. Bom, então como eu falei, isso nos dá uma série de identidades. Isso vai me dizer então que o produto escalar de XU por XU é igual ao produto escalar de XV por XV. E também que o produto escalar de XU por XV é zero. Por enquanto eu não usei que a superfície é mínima, né? Bom, mas essas funções, essas identidades valem para todo U e V no aberto coordenado, então certamente a gente pode derivar essas expressões. Então a pergunta é o que sai daí, né? Então digamos que a gente derive a... Então vamos derivar isso daqui, né? Então se eu derivar primeiro com relação a U, eu vou ter que o XU, vírgula XU é igual ao XUV, vírgula XV. Essa é a primeira com respeito a U, né? Agora eu derivo a primeira com respeito a V. Então eu vou ter que o XUV, XU. Tem um 2 aqui que eu estou cancelando, né? É igual a XVV, XV. E faço a mesma coisa com a segunda, derivando com respeito a U, eu tenho XUU, XV é igual a menos XU, XUV. Se eu cometer algum equívoco aqui, vocês me avisam, tá? Derivando com respeito a V, eu tenho que XUV, XV é igual a menos XU, XVV. Eu tenho essas relações. E aí lembrem que a gente tem um operador diferencial clássico, que é o chamado Laplaciano, né? O Laplaciano de X simplesmente a soma das derivadas segundas ao longo das direções coordenadas. Aqui essa é uma equação vetorial, né? Estou pensando o Laplaciano de X, no caso, seria o Laplaciano de X1 como função de U e V, o Laplaciano de X2, função de U e V, X3. Isso aqui é um vetor do R3, então isso é feito coordenada a coordenada. Estou calculando o Laplaciano de cada coordenada. Então a pergunta é o que eu posso falar sobre o Laplaciano a partir dessas identidades, né? Então digamos que eu queira calcular
o laplaciano de x, xu, desculpa, vírgula xu. Bom, isso aqui dá xu, isso aqui é xu mais x vv, xu. E o que eu posso fazer com isso? É que eu estou só usando que ela é isotérmica, tá? Estou só usando isso. Ainda não usei que é mínima. O x, o u interno xu é igual a isso daqui. Não é? Não é isso que eu quero não, né? Alguém está vendo aí? Acho que eu posso usar duas aí nisso. Então essa primeira aqui, que é o xu interno xu, eu uso isso daqui. Então isso me dá que é x uv, xv. Por outro lado, o xvv interno xu aparece aqui, né? Então isso é menos xuv interno xv. Então isso aqui dá zero. E analogamente vai dar zero aqui também. Não é? Simetria, né? Isso aqui me dá isso. Aí o xu interno xv, onde é que ele está? É menos xu xuv. E o xvv interno xv está aqui, é mais xuv xu. Então, novamente, deu zero. Ou seja, o que eu concluí foi que se a parametrização é isotérmica, então esse laplaciano de x como vetor do R3 é perpendicular aos vetores da base coordenada, ao xu e ao xv. Portanto, ele tem que ser paralelo ao normal. Certo. Então, o que a gente mostrou até agora foi que se x é uma parametrização isotérmica, então o laplaciano de x em qualquer ponto tem que ser paralelo ao vetor normal. Certo. Agora a gente quer calcular o laplaciano de x, né? Então a pergunta é quem é esse fator aqui. Então você tem que calcular. Quero calcular agora o laplaciano de x interno n. Certo? Isso aqui é igual ao xu mais x vv interno n. Isso. Só que lembrem que o n é perpendicular ao xu e ao xv. Então isso aqui é a mesma coisa que o menos nu xu menos nv xv. E agora eu pergunto a vocês o que isso lembra, né? Isso aqui é a segunda forma fundamental, né? Aplicada ao xu. E essa aqui é a segunda forma fundamental aplicada ao xv. Como a parametrização é isotérmica, eu já disse aqui que o xu e o xv são ortogonais. Então, somar a segunda forma fundamental avaliada nos dois tem tudo a ver com o traço. Claro que eu tenho que, para fazer isso, eu tenho que normalizar, né? Ops. O traço é a soma avaliada, onde cada parcela é avaliada num dos vetores de uma base ortonormal. Isso é o traço. Certo? Então, isso aqui eu posso escrever assim. O primeiro termo, ele é a norma de xu quadrado vezes menos a derivada de n aplicada ao xu sobre a norma de xu sobre a norma de xu. Esse é o primeiro termo. Não é? E o segundo termo é norma de xv ao quadrado
menos dn xv sobre norma de xv, xv sobre norma de xv. Certo? Só que, novamente, a parametrização é isotérmica, então o comprimento do XU é igual ao comprimento do XV. Vamos dar um nome para isso. Vamos dar notação. Eu vou chamar de lambda ao quadrado, ou de lambda, se quiser, a norma do XU, que é igual à norma do XV. Supondo que a parametrização é isotérmica, então isso aqui é lambda ao quadrado vezes essa soma, mas essa soma é o traço. Certo? Porque esses vetores normalizados formam uma base ortonormal. E esse traço aqui era a curvatura média. Isso aqui é, bom, 2 vezes a curvatura média, né? Certo? Então vamos escrever numa proposição que a gente conseguiu. Então o que nós mostramos foi a seguinte proposição. Que se x é uma parametrização isotérmica, de uma certa superfície S, contida no R3, então vale a seguinte fórmula: o laplaciano de x, que é um vetor do R3, é sempre igual a 2 vezes lambda ao quadrado vezes h vezes n, onde o lambda é a norma do XU, que é a norma do XV. Certo? Então essa é a fórmula. Ou seja, o laplaciano da parametrização está intimamente relacionado aqui com a curvatura média. Em particular, como corolário, a gente tira aqui se x é uma parametrização isotérmica de uma superfície do R3. E agora, se essa superfície for mínima, o H é 0, então as funções x1, x2 e x3 são funções harmônicas das variáveis U e V. Se a superfície é mínima, então o laplaciano de x é 0, significa que as funções coordenadas da parametrização são funções harmônicas. Certo? Ok? Então é isso que a gente descobriu, né? Que uma superfície mínima dá origem, desde que você escolha a parametrização preservando ângulos, né? Tem essa hipótese importante aqui. A gente já viu pelo teorema, essas parametrizações sempre existem. Mas então, no caso da superfície mínima, a gente tem essa propriedade especial que se obtém funções harmônicas. Novamente, vocês lembram que funções harmônicas aparecem muito também em análise complexa. Uma parte real ou a parte imaginária de uma função holomorfa são funções harmônicas. Então, mais um indício aí de que superfícies mínimas estão, de alguma forma, ligadas às funções holomorfas. Alguma pergunta sobre o que eu fiz até agora? Então vamos usar essa proposição, ou corolário. Na verdade, vale um si só si, né? Deixa eu reformular aqui o corolário. Vou reformular aqui o corolário, tá? Então, tem uma parametrização isotérmica que é dada. Então, a superfície é mínima. É a superfície mínima. Se só se
essas três funções são funções harmônicas. Certo? Bom, claro que o fato dessas funções serem harmônicas só vai me dizer que o pedaço que é coberto pela parametrização é mínimo, né? Isso está meio que implícito aqui. Certo? Se eu quiser ser muito preciso, então, eu teria que dizer que o x de u, né, contido em S, aquele pedacinho lá vai ser uma superfície mínima somente se essas três funções forem funções harmônicas das variáveis u e v. Então vamos usar esse corolário para dar alguns exemplos. Um exemplo 0 é o exemplo trivial, que é o plano. Um plano você pode parametrizar assim. U, V, 0. Então é meio óbvio que isso vai ser uma parametrização isotérmica, né? Porque o E é 1, o F é 0 e o G é 1. Logo, o E é igual ao G e o F é igual a 0. Portanto, essa X é isotérmica. E as funções U e V são claramente funções harmônicas. São funções lineares, né? Tá certo? Então, como x1, x2 e x3 são harmônicas, a gente conclui, então, que o plano... Bom, essa é uma maneira de deduzir que o plano é uma superfície mínima, né? A gente já tinha feito isso aqui, porque a gente, no caso do plano, a segunda forma fundamental é toda igual a 0. Mas, enfim, é o exemplo mais básico, em certo sentido, o mais importante, que ele aparece... Bom, enfim, é o mais básico e, portanto, é o mais importante exemplo de superfície mínima. Mas não é o mais interessante. Próximo exemplo é o catenoide, que é obtido como superfície de revolução. Então, o catenoide é obtido assim. Você pega no plano YZ, vocês pegam o gráfico do cosseno hiperbólico, certo? Chamada catenária, que é o gráfico do cosseno hiperbólico. E aí você roda isso em torno do eixo X. Isso produz uma superfície de revolução simétrica, que é chamada de catenoide. Certo? O catenoide é uma superfície mínima. De fato, aqui você pode introduzir, não precisa ser exatamente o cosseno hiperbólico, né? Você pode introduzir um parâmetro real que corresponde a, digamos, fazer uma dilatação, que é colocar assim, y igual a cosseno hiperbólico de z sobre a, onde há um real positivo. Na verdade, você tem uma família de catenários e, portanto, uma família de catenoides. Uma família é um parâmetro, né? Você pode apertar o catenoide, né, de tal maneira que quando o pescoço do catenoide é muito fino, né, a superfície que você obtém é quase 2 planos, né? Quase 2 planos. No limite, você obtém o plano 2 vezes, digamos assim. Bom, esse é o catenoide. Uma maneira de ver que o catenoide é uma superfície mínima é tentar encontrar... Aí você precisa um pouco de sorte, é claro, né? A maneira mais segura é fazer a conta. Mas, digamos, se você tiver sorte, você pode encontrar uma parametrização isotérmica cujas componentes sejam funções harmônicas. Certo? E é o caso para o catenoide. Como é que a gente parametriza isso? Deixa eu ter as variáveis certas aqui. Você coloca assim, A cosseno hiperbólico de V cosseno U,
A cosseno hiperbólico de V seno U. Eu acho que aqui é AV, se não me engano. Certo? Então, esse é o X, né? Esse é o Y. E esse é o Z. Vocês podem ver que da maneira como está escrita, né? Quando você faz como é que é? Quando eu faço x igual a 0, né? Quando eu faço x igual a 0, o seno vai ser 1. Então, o y é A cosseno hiperbólico de V. Ou seja, a curva realmente, quando eu faço x igual a 0, a curva é o Z é A vezes V. Desculpe. O y é A vezes o cosseno hiperbólico de V. Só que o V é o Z sobre A. Então, realmente, a curva geratriz é um desses cossenos hiperbólicos aqui. Tá bem? Então, você calcula aí o XU vai ser, derivando com respeito a U, isso é menos A cosseno hiperbólico de V seno de U. A cosseno hiperbólico de V cosseno de U. 0. XV é A seno hiperbólico de V cosseno U. A seno hiperbólico de V seno U, vírgula A. Então, o E, que é o XU ao quadrado, vai ser A ao quadrado cosseno hiperbólico de V ao quadrado. O F é o escalar de um com o outro, e aí eu tenho um menos aqui e um mais aqui, então dá 0. E o G vai ficar A2. Aqui está errado, né? Que é derivada com respeito a V, então dá A. Né? Fica A2 seno hiperbólico ao quadrado de V mais 1. E isso é o cosseno. Né? Então, de fato, o E é igual ao G e o F é igual a 0. Ou seja, essa parametrização específica tem a propriedade de preservar ângulos. Ela é exotérmica. Então, se ela é exotérmica, para checar que a imagem é uma superfície mínima, basta verificar que essas funções são harmônicas, mas aí eu deixo para vocês, né? Só fazer uma conta simples. A x, por exemplo, a z é claramente harmônica, né? A x é harmônica, né? Porque se você derivar duas vezes com respeito a v, você vai ter o cosseno hiperbólico de volta com sinal de mais. Se você derivar duas vezes com respeito a u, vai aparecer o cosseno de volta com sinal de menos. Quando você somar, vai dar 0. Então, como x de uv, y de uv e z de uv são funções harmônicas, a gente tem que o catenoide é uma superfície mínima. Qualquer catenoide é uma superfície mínima. Ok? Essa foi uma das primeiras superfícies mínimas descobertas. Claro que não foi descoberta dessa maneira, né? Porque você precisa um pouco de sorte para chegar aqui. Precisa saber alguma coisa. A maneira natural de você encontrar, digamos assim, você quer estudar as superfícies mínimas, então você tem que partir de exemplos. Se não tiver nenhum exemplo, não tem nada para estudar. Então, isso é um estudo que vem desde o Euler, né? O que você faz vamos tentar exemplos que sejam superfícies de revolução, por exemplo. E se você faz a análise, você conclui que, de fato, as únicas superfícies de revolução que são mínimas são os catenoides. Certo? É assim que se descobre, né? Por exemplo, um exemplo não trivial de superfície mínima. É possível o fato de que os catenoides são as únicas superfícies mínimas de revolução. Bom, eu não vou fazer as contas, deixa eu só indicar de onde sai isso.
sai do fato de que se você escreve, deixa eu só escrever a equação aqui. Então, digamos que você quer encontrar uma superfície mínima de revolução. Então, você tem, é claro, uma curva geratriz. E essa geratriz vai ser, digamos, gráfico de alguma coisa. Y igual a f de z. E aí o que você faz é, você usa o que a gente já tinha calculado aqui. A gente sabe calcular quais são as curvaturas principais de uma superfície de revolução. Lembrem que as direções principais são dadas pelos meridianos e paralelos. Então, fazendo essa conta, no final das contas, você conclui que essa f aqui tem que satisfazer uma equação diferencial. Então, você vai usar aqui que o K1 mais K2 é zero, onde o K1 é o K1 da geratriz, o K2 é o K2 do digamos, K1 do meridiano, mais o curvatura do paralelo, isso aqui tem que ser zero. Então você faz as contas, isso implica que a f tem que satisfazer a seguinte equação diferencial. O f duas linhas dividido por 1 mais φ' ao quadrado é igual a 1 sobre f. Certo? E aí você pode... Isso está no livro do Manfredo, tem. Você pode fazer análise, dá para fazer uma análise explícita de ADO, né, e dizer exatamente que a f vai ter que ser um cosseno hiperbólico daqueles. Certo? Você analisa isso daqui, você acaba concluindo que f vai ter que ser uma coisa assim. 1 sobre raiz de c, cosseno hiperbólico de raiz de c, o f de z, né? Z mais um D. Onde o C e o D são constantes. Então é assim que se demonstra que elas são as únicas superfícies mínimas de revolução. Bom, mas não são as únicas superfícies mínimas. Existem muitas, por isso que o assunto é estudado até hoje. Um assunto muito bonito. A próxima, digamos, mais simples de se obter, que seria o exemplo 2, né? É o helicoide. O helicoide é obtido da seguinte maneira. O helicoide é difícil de desenhar, eu não vou conseguir fazer um desenho bom aqui. Mas na internet, no livro, você vai encontrar várias figuras. Então, a ideia é a seguinte, você tem um eixo, que é o eixo Z, certo? E aqui você tem, então, o eixo Y, que está o X. Então, você vai pegar o eixo Y, pega essa reta aqui. A ideia é que o helicoide é uma superfície regrada, ou seja, uma superfície que é a união de retas. Então, o que você faz é, você pega essa reta aqui, que é o eixo Y, e aí você vai subir a reta aqui na direção do eixo Z, mas ao mesmo tempo que você sobe, você roda um pouco. Tá certo? E você faz isso com velocidade constante. Então, por exemplo, numa determinada altura aqui, você vai ter uma reta que ainda está contida no plano horizontal, mas ela está um pouquinho rodada, né? E você sobe mais um pouco. Tá certo? Então, vocês podem ver que se você segue o que acontece com um ponto aqui do eixo Y, né, esse ponto vai acabar percorrendo, será que eu vou conseguir desenhar? Uma hélice, né? Certo? Esse ponto ele vai fazer isso aqui, né? Ok? Essa curva aqui é uma hélice. Daí o nome helicoide. Certo.
Estão satisfeitos com o desenho? Devia ter treinado em casa. Mas dá para imaginar, né? Vocês encontram helicoides nessas lojinhas de vender lembranças, né? Dá para fazer o helicoide com vários palitinhos. Ok, então qual é a parametrização do helicoide que vai nos dizer que ela é mínima? Ela vai ser parecida com a com essa daqui. Você troca o cosseno hiperbólico pelo seno hiperbólico. Como é que é isso? Seno hiperbólico de... Aqui tem que ter um certo cuidado aqui, peraí. Isso não é uma superfície de revolução, né? Acho que aqui é AU. Vamos ver, a gente vai acabar acertando aqui. Talvez AU aqui. Troca o U pelo V nessa última. Então vamos ver se isso está certo. Por exemplo, se você faz U igual a 0, só para ver se está certo, né? Quando U é igual a 0, o cosseno é 1, então isso fica A seno hiperbólico de V. Isso aqui é 0. E aí fico com o 0 aqui também, né? Certo? Quer dizer, quando U é 0, na verdade, isso está dando no eixo X, né? Deveria ter feito no eixo X. Desenho como se fosse o eixo X aqui. Aí fica certo, né? Então, isso aqui seria a reta U igual a 0, digamos. Porque o seno hiperbólico de V, ele parametriza a reta também, né? É uma maneira diferente de parametrizar a reta. Então, é isso que acontece. Por outro lado, se você fixa a variável V, né? Se você fixa o V, digamos um V0, como é que você analisa o que está acontecendo? Bom, isso vai ter a componente horizontal, só que a componente horizontal vai estar percorrendo um círculo, né? Estou fixando o V, né? Então isso aqui é um constante. Então eu poderia escrever isso assim. Isso é A seno hiperbólico de V0 vezes o cosseno U, seno U, vírgula 0. Mais, quer dizer, a base, a projeção no plano horizontal está andando um círculo e a componente vertical está aumentando. Quer dizer, à medida que eu vario o U, a projeção horizontal percorre um círculo e a componente vertical sobe com velocidade constante. Então, isso aqui é o helicoide. O A é para controlar essa velocidade com que você anda aqui. Bom, e aí você faz a conta, eu não vou fazer aqui, mas mesma coisa que o catenoide. Isso aqui vai ser, o E vai ser igual a G, o F vai ser igual ao 0. E essas funções são harmônicas. Portanto, o helicoide é uma superfície mínima. Certo. Uma pergunta até aí? Ok, então a gente obteve os 3 exemplos clássicos de superfícies mínimas. Existem outros exemplos clássicos que vocês podem ver no livro, como a de Enneper, a de Scherk, que não são tão, digamos assim, bem comportados assim, no sentido em que esses exemplos são exemplos de superfícies que nunca se auto-intersectam, né? Você vê que elas
elas não têm uma autointerseção desse tipo aqui, e que se estendem, né, para todo o infinito. Se elas são completas, quer dizer, elas não, se você anda aqui ao longo de uma geodésica, você nunca sai da superfície, né, são superfícies completas. E, de fato, encontrar exemplos de superfícies mínimas com essas propriedades é muito difícil. Não sei se vocês já ouviram falar da superfície do Costa. Foi uma superfície mínima encontrada por um aluno aqui do IMPA, né? Isso foi na década de 80, se não me engano. Que é uma coisa, também não vou conseguir desenhar, mas uma coisa mais ou menos assim. Ela tem, aqui ela parece um catenoide, aqui embaixo também parece um catenoide. Ela tem um terceiro fim aqui que parece um plano. E de alguma forma aqui vai aparecer uma topologia aqui no meio. Esse é um exemplo de uma superfície mínima, sem autointerseções, né, que se estende para todo o infinito, que é bonitinha desse jeito aqui. E esse exemplo foi importante porque, de fato, foi a primeira superfície mínima com essas propriedades desde o helicoide. O helicoide era conhecido em 1700 e tantos. Então, vocês veem que produzir exemplos bonitos é difícil e importante na teoria. Isso era só um comentário. Bom, alguma pergunta até aqui? Eu ainda não cheguei nas funções holomorfas, né? Então vamos chegar agora. De fato, foi essa conexão com funções holomorfas que permitiu ao Costa produzir aquele exemplo. Então a ideia é a seguinte, né? A gente vai introduzir 3 funções complexas. Vamos considerar uma parametrização, x de uv. Isso aqui é um x1 de uv, um x2 de uv e um x3 de uv. Aí você considera, para cada j, 1, 2 ou 3, você define uma φj de z. O z aqui representa a coordenada complexa u mais iv. Estou identificando o meu plano coordenado com o plano complexo c. Tá certo? Então, eu defino a seguinte função. O φj vai ser, eu pego a jésima função coordenada, e aí a parte real vai ser a derivada do xj com respeito a u. Depois eu coloco menos i e derivo o xj com respeito a v. Então, isso aqui me dá uma função complexa das variáveis u e v. Tá certo? Bom, isso aqui, se vocês lembram da notação complexa, é o d dz. Tá certo? Talvez multiplicado por 2, coisa assim. Então, para cada j você considera isso. Então, essa expressão. Então, φj fica sendo uma função que vai de um aberto do plano complexo novamente. Okay. E aí, a gente vai analisar 2 coisas. Primeiro, o que acontece se eu somar os quadrados de φj. J de 1 a 3. O quadrado como número complexo, né? O que isso me dá? Vamos ver. O quadrado desse número complexo aqui vai ser o quadrado do primeiro, né? Certo? Depois dá menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E o quadrado do segundo, o quadrado do i é igual a 1, é menos 1, então aqui fica menos dxj dv
quadrado. Portanto, eu posso separar isso aqui na parte real e na parte imaginária. Então, a parte real vai ser a soma em j do dxj du quadrado menos dxj dv quadrado. Certo? Essa é a parte real. E a parte imaginária é menos 2 vezes i, a soma do dxj du dxj dv. Então, agora eu pergunto a vocês o que que isso é. Essa é a primeira parcela aqui. Quando eu somo em j, o que me diz? Somando em j aqui, né? Laplaciano é a derivada segunda, aqui é o quadrado. Isso aqui é uma derivada primeira elevada ao quadrado. Isso aqui é o produto escalado xu ao quadrado. Né? O produto escalado de xu por xu. Esse é a primeira parcela aqui. Quando eu somo em j. Aí fica menos, então, a norma do xv ao quadrado. Essa aqui é a minha parte real. E a minha parte imaginária vai ser o produto escalado xu pelo xv. E eu pergunto a vocês, então, quando que isso é zero? Quando é que esse número complexo é zero? Bom, é só olhar, né? Exatamente quando a parametrização for isotérmica. Então, a primeira conclusão é que eu posso usar essas funções complexas, φ1, φ2 e φ3, para detectar se a parametrização é isotérmica. Quer dizer, x é isotérmica se e somente se φ1 quadrado mais φ2 quadrado mais φ3 quadrado é igual a zero. Certo? Lembre que isso não é um paradoxo, porque φ1, φ2 e φ3 são complexos, tá? Não são reais, não. Isso vai se anular se o xu e o xv tiverem o mesmo comprimento e forem ortogonais. Ok. Então, digamos agora que isso vale, né? Que eu já sei que essa soma dos quadrados é zero. Então, suponhamos que x é isotérmica, ou seja, que essa soma de quadrados é zero. Então eu pergunto, a condição da superfície ser mínima é equivalente ao que em termos das φs? O que eu quero, o objetivo final é dizer, né, quando é que essas φs vêm de uma superfície mínima. Então, se a parametrização é isotérmica, isso vai me dar que a soma dos quadrados é zero. E agora, o que é que eu preciso fazer? Gostaria, se a superfície é mínima, as funções coordenadas são funções harmônicas, né? xj vai ser uma função harmônica. O que é que isso me diz sobre a φj, então? Holomorfa, né? Certo. Vamos só lembrar aqui. Você disse que uma... Estou só lembrando, né? Você disse que uma f é holomorfa. Bom, tem várias maneiras de dizer isso. Isso acontece quando a derivada de f é uma transformação linear com respeito aos complexos, né? Você pode usar as equações de Cauchy-Riemann também. Ela é holomorfa se satisfaz as equações de Cauchy-Riemann, não é isso? Ou seja, a derivada, digamos que o f tem uma parte real e uma parte imaginária. Então, a derivada da parte real com respeito a u
tem que ser igual a derivada da parte imaginária com respeito a V e a derivada da parte real com respeito a V é menos a derivada da imaginária com respeito a U. Isso aqui são chamadas equações de Cauchy-Riemann. Certo? E se por acaso, digamos que a sua F, observação, seja uma coisa daquele tipo, ou seja, seja obtida a partir de uma H que é real, dessa forma aqui, digamos que F tem essa cara, onde H é real. Então, quando que F é holomorfa? Bom, é você olhar para as equações de Cauchy-Riemann, né? Então, as equações de Cauchy-Riemann ficam equivalentes à seguinte coisa. Primeiro eu pego a derivada da parte real com respeito a U. Nesse caso aqui eu fico com a segunda derivada de H com respeito a U. Isso tem que ser igual à derivada da parte imaginária com respeito a V, que é menos segunda derivada de H com respeito a V. E a segunda equação me diz que a derivada da parte real com respeito a V, então isso é a derivada mista, é igual a menos a derivada da parte imaginária com respeito a U, menos com menos dá mais. Isso também tem uma derivada mista. Então, claro que essa equação aqui é trivial, né? Portanto, uma função desse tipo que vem de uma H vai ser holomorfa se somente se a H for harmônica. Então, nesse contexto aqui, a F é holomorfa se somente se H é harmônica. Portanto, a conclusão é que se minha parametrização é isotérmica, eu tenho que a soma dos quadrados, portanto, é zero, e eu concluo também que a superfície é mínima. Digamos que esse seria o fato 1. E o fato 2 é que S vai ser mínima se só se as funções φ1, φ2 e φ3 são holomorfas. Certo? Ok. Tá, então, isso é uma coisa que é muito comum em geometria, de você estar estudando um determinado objeto geométrico e, de repente, você percebe que aquilo ali está intimamente relacionado com uma outra coisa completamente diferente, por exemplo, de natureza analítica, que é o caso de funções holomorfas, né? Então, você tem, de um lado, um objeto geométrico, que são as superfícies mínimas, né? E, do outro lado, você tem um objeto analítico, que são as funções holomorfas. E aí você tem uma correspondência entre esses dois mundos diferentes. Então, isso faz com que todas aquelas técnicas que vocês aprendem em análise complexa sejam agora úteis para estudar, por exemplo, superfícies mínimas. No caso aqui, se eu quiser, então, produzir uma superfície mínima S, o que eu tenho que dar é o quê? Tenho que dar 3 funções holomorfas, cuja soma dos quadrados é 0. φ1, φ2, φ3 satisfazendo isso aqui. E tem uma correspondência entre as duas coisas. Certo? Ok? Então, isso significa que vocês podem... Isso aqui pode ser visto, então, como uma espécie de máquina de produzir superfícies mínimas, né? Vamos, então, analisar essa questão, né? O que a gente fez foi, digamos, vindo daqui para cá. Se eu tenho uma superfície mínima, então eu coloco para uma parametrização isotérmica X, pego as funções φ definidas daquela maneira, e essas φ vão ser, então,
holomorfos e vão ter que a soma dos quadrados é zero. Então a pergunta agora é como é que eu faço o contrário, né? Como é que eu vou das funções holomorfas para a superfície mínima. Então isso corresponde a perguntar como é que dada a x eu encontro a φ. É isso? Não, desculpe. Como é que dado a φ eu encontro a x? É isso? Então, como é que eu recupero a superfície mínima a partir da função holomorfa? Então vamos supor que eu conheça então que eu tenha 3 funções holomorfas. Eu sei que a soma dos quadrados é zero. Eu uso o J para não confundir com o I, que é o complexo. E aí a minha pergunta é como é que eu encontro a x, né? Como é que eu encontro a parametrização? Bom, ela tem que satisfazer aquela equação, né? Então vocês podem pensar no seguinte, imagina que eu vou fixar o meu aberto coordenado, U. Vou imaginar que a x já existe, certo? Vou pegar um ponto qualquer aqui, digamos um ponto U0, V0, que vai, digamos, num determinado ponto P. E aí eu quero saber quem é o x de UV. Onde é que está a imagem desse ponto aqui pela parametrização. E eu sei alguma coisa sobre a derivada da x, né? Eu sei que a derivada de xj com respeito a u menos i derivada de xj com respeito a v é a função φ. Bom, o que você pode fazer é o seguinte, você pega uma curva que liga esses dois pontos, uma curva gama, ou alfa, se quiser. E aí você usa uma integral de linha aqui, né? Uma integral sobre curva. Vamos lembrar de análise complexa, né? Vocês estudam essas integrais. Então você vai ter que o xj de uv, ele vai ser igual, então, menos o xj de u0, v0, é igual à integral sobre a curva alfa da diferencial de xj. Certo isso? A curva alfa liga aos dois pontos, né? Bom, mas isso daqui eu posso escrever da seguinte forma, né? Isso aqui é a derivada de xj com respeito a u vezes du, mais a derivada de xj com respeito a v vezes dv. Uma forma diferencial no aberto U. Tá certo? Agora eu quero envolver a φ, né? Isso aqui eu sei que é a parte real da φ, isso aqui eu sei que é menos a parte imaginária da φ. Então eu posso... e isso aqui também sei que é sempre um número real. Isso aqui é um número real. Então eu posso escrever isso da seguinte forma, isso aqui é exatamente a parte real do seguinte produto complexo, o produto de d xj du menos i dxj dv vezes o du mais i dv. Tá certo isso? Tá certo, né? E isso aqui é o dz, né? Lembra que o z é u mais iv. É diferencial de z. Agora isso aqui seria uma forma complexa, né? E isso aqui é a φ. Φj de z. Então, conclusão, isso aqui é a parte real da seguinte integral de linha, integral sobre alfa de Φj de z dz. Certo? Então é assim que eu obtenho, a partir da função Φj, eu recupero a parametrização. Uma vez que eu sei, que eu especifico, por exemplo, a imagem de um ponto.
conclusão é que para fazer o contrário, se você tem as φ e quer recuperar as x, você define xj de u v como sendo, bom, o xj do u0v0 você escolhe como qualquer coisa. Por exemplo, 0. Se você quiser, você pode botar um ponto aqui, um número aj. Enfim, essa aqui é a parte real da integral mais um aj qualquer. Onde você fixa aqui onde o alfa, onde alfa é uma curva que liga um ponto fixado ao ponto V. Certo? Então, com isso, você consegue uma parametrização que vai te dar a superfície mínima, que a partir daí você checa que a parametrização é isotérmica, né, que elas são funções harmônicas. Ou seja, de fato, isso dá uma superfície mínima. E no ponto U0V0, isso aqui dá o AJ, né? Dá o AJ. Agora eu pergunto a vocês, qual é o problema de fazer essa definição? Tem esse problema, né, de que você tem que se preocupar se é uma superfície regular ou não. Isso é um ponto, tá certo. Mas tem outro. Esse ponto que você falou tem a ver com saber se essas funções são zero ou não, né? Porque tem a ver com saber se o XU e o XV são LI ou não. Isso você pode olhar através das φs. Mas tem um outro ponto, digamos, um outro problema aqui, que aparece em análise complexa. Exatamente, é que o domínio pode não ser simplesmente conexo. Se a gente aprende análise complexa, que essa integral aqui só faz sentido, só dá o mesmo resultado, né, se as curvas são homotópicas. Então, para que eu possa recuperar a minha parametrização, eu tenho que me restringir a domínios simplesmente conexos. Certo? Então, aqui eu estou supondo que as φs vão de 1 em C, são holomorfas, em soma dos quadrados zero, e que o U é simplesmente conexo. Então, isso implica isso aqui. Certo. Bom, isso é essencialmente o que a gente chama de representação de Weierstrass. Tá? Você pode trabalhar um pouquinho mais e simplificar um pouco essa representação, mas essencialmente isso já é a representação de Weierstrass, que é exatamente essa ideia de você usar funções holomorfas para representar superfícies mínimas. Então você pode brincar com essas funções holomorfas, tem uma série de exemplos. Qual é a dificuldade, né? Quer dizer, como eu falei, isso pode ser visto como uma máquina de produzir superfícies mínimas, né? Você dá uma escolha aleatória de duas funções holomorfas, φ1 e φ2, aí a φ3 vai ter que ser essencialmente a raiz quadrada aí da soma dos outros dois. Você tira da equação a φ3, se puder, né? Então, a partir da φ1 e da φ2, você pega a φ3 e dá uma superfície mínima. Então, isso é uma máquina de produzir superfícies mínimas. Mas o problema é que a maior parte dessas superfícies vão ser só pedacinhos. Né? Porque primeiro que o domínio tem que ser simplesmente conexo. Então, isso já restringe muito a definição. Segundo que é difícil você saber se isso aqui vai se auto-intersectar ou não, né? Se eu posso colar vários domínios simplesmente conexos. Então, é uma série de questões que aparecem aqui.
mas que muitas vezes funciona, que é o caso da superfície do Costa, que ele obteve usando análise complexa, usando funções holomorfas, e só depois 2 matemáticos americanos conseguiram fazer o desenho e checar que de fato ela era mergulhada, né, que ela não se auto-intersectava. Não era óbvio a partir da expressão, digamos, complexa. Tá bom? Depois eles provaram. Quer dizer, o que eles fizeram foi até um exemplo interessante. Quer dizer, o Costa encontrou as equações da superfície, né, usando análise complexa, mas a partir das equações não era óbvio isso que eu falei, que elas não se auto-intersectavam. Né? Então, acho que eles usaram algum recurso de computação gráfica aí para fazer pelo menos um desenho. E a partir do desenho, quer dizer, o desenho ajuda a fazer a prova rigorosa. Né? E aí eles fizeram a prova rigorosa de que a superfície de fato é mergulhada. Certo. Mas precisaram fazer o desenho antes. Ok, então essas são as superfícies mínimas. Vocês podem, só como exemplo aqui, deixa eu só escrever rapidamente. O catenóide eu já apaguei, né? Se você faz... se você quer recuperar, por exemplo, o exemplo do plano usando essas φs, né, você descobre que você pode obter o plano escolhendo φ1 como 1, φ2 como menos i e φ3 como 0. A parametrização era assim, né? Então aí você tem 3 funções holomorfas, porque são constantes, e a soma dos quadrados dá 0. Então esse é o exemplo do plano. No exemplo 1, que era o exemplo do catenoide, que como é que era? Ele era assim, né? A cosseno hiperbólico de V, cosseno U, cosseno hiperbólico de V, seno U, vírgula AV. Né? Bom, vocês chequem aí, mas eu tenho a impressão que a φ1 de Z vai ser o I vezes o seno hiperbólico de IZ. A φ2 de Z é o cosseno hiperbólico de IZ. E a φ3 é menos Z. Supondo A igual a 1, a gente pode... Vou apagar o A aqui. Então, novamente, vocês fazem a soma dos quadrados, vai dar 0 de novo. Cada função é holomorfa. E aí, deixo para vocês aí checarem quais são as funções do helicoide. Certo? Vocês podem brincar aí, se tiverem um computador para fazer um desenho, podem fazer vários exemplos de superfícies mínimas usando essa forma. A gente tem 3 minutos. Vou terminar aqui com uma pergunta. A gente está falando de superfícies mínimas, né? Então, pergunto a vocês. Digamos que eu sei 2 coisas sobre a superfície. Primeiro, que ela é mínima. E eu sei, digamos, que a fronteira dela é o círculo de raio 1. Que é o conjunto dos pontos da forma x, y0 com x2 mais y2 igual a 1. Então, eu sei que ela é mínima, né? E que a fronteira dela é esse círculo aqui. Não está parecendo um círculo, não, né? É um círculo de raio 1 aqui, tá? Então, eu pergunto a vocês, o que eu posso falar sobre essa superfície mínima? Minha pergunta é quais são as superfícies mínimas que têm fronteira dada pelo círculo de raio 1? Vocês conhecem pelo menos uma? O disco, né? O disco é uma mínima, né? Então, na verdade, a pergunta é se tem alguma outra e se existe, qual é. O que vocês acham?
Tem alguma intuição para isso? Você pode pegar a superfície de revolução. De revolução. Cortada na metade, ela vai ter uma fronteira, mas ela continua infinitamente para cima. Sim. Então vamos supor que a superfície mínima é compacta. Seu exemplo está certo, é uma superfície mínima com fronteira ou círculo, mas eu estava realmente querendo me restringir ao caso de superfícies compactas. Né? Mas é um bom exemplo. Né? As condições que eu tinha colocado não eram suficientes. De fato só existe uma, que é o disco. Certo? Essa tem que ser o disco unitária. E a resposta aqui, o que usa isso? Vocês aprenderam isso em análise complexa, né? É o princípio do máximo para funções harmônicas. Vocês lembram da análise complexa que uma função harmônica, se ela tem um máximo, então ela tem que ser constante. Então, a ideia é analisar a função coordenada x3, por exemplo. Certo? Digamos, para simplificar, que eu tivesse uma parametrização só. Então, eu teria que x3 de uv seria uma função harmônica, definida numa certa região U com fronteira. Seria uma função harmônica. Mas essa função, por ser harmônica, ela tem que ter um máximo. Né? E aí o princípio do máximo diz que se o máximo for interior, a função é constante. Né? Então isso significa que o máximo de qualquer função harmônica sempre é atingido no bordo. Tanto o máximo quanto o mínimo, porque você pode tomar menos a função. Então, a conclusão é que no bordo ela é mandada no círculo, onde a função x3 é zero. Então isso implica que a função x3 teria que ser, por um lado, menor ou igual a zero, por outro lado, maior ou igual a zero. Ou seja, de fato, a superfície tem que estar contida no plano. Pergunta lá? Essa é uma outra boa observação, né? Você também pode raciocinar geometricamente, que, digamos, é a versão analítica de fazer isso, é a versão geométrica de fazer isso, que é pegar um plano do infinito, né? Você traz o plano continuamente até que ele toque a superfície pela primeira vez. Né? Ele vai tocar a superfície mínima pela primeira vez aqui, e aí você sabe que naquele ponto de toque as superfícies são tangentes e que as curvaturas da superfície têm que estar apontando para baixo do plano. Né? Só que tem um pequeno detalhe aí, que como no plano as curvaturas são iguais a zero, a única coisa que você vai conseguir concluir aqui é que o K1 e o K2 são maiores ou iguais a zero. Era diferente da esfera, que te dava realmente uma constante positiva. Certo? Aqui, o raciocínio anterior vai dizer só isso daqui, o que não é suficiente para dizer que o ponto é elíptico. Certo? Mas, de fato, existe um princípio do máximo de superfícies mínimas que diz que isso funciona também. Certo? Tem que trabalhar mais um pouco, mas essa ideia funciona. A ideia é trazer uma superfície até que ela toque pela primeira vez. Existe um resultado de superfícies mínimas que diz que se você tem duas superfícies mínimas, S1 e S2, e elas se encontram num ponto P, e uma está de um lado da outra, as duas são mínimas, então elas têm que ser iguais. Esse é o princípio do máximo para superfícies mínimas. Como você vê, a teoria de superfícies mínimas está muito ligada à teoria de funções harmônicas, funções holomorfas. Né? Então, se você tem um princípio do máximo para funções harmônicas, você deve ter também um princípio do máximo para superfícies mínimas. E aí o seu argumento funcionaria nesse caso. Tá bem? Então, só uma sugestão como exercício, tentem provar isso daqui sem usar o fato de que a parametrização cobre tudo. É simples. Mas, enfim.
aqui eu simplifiquei, né, supondo que era uma parametrização só. A superfície poderia ter várias parametrizações. Bom, na aula que vem a gente começa a chamada geometria intrínseca, que é estudar a geometria da superfície sem fazer referência ao espaço R3.